Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Consolador Prometido. Então, os nossos irmãos que estão aqui presentes fisicamente, aos nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo no Facebook. Então, sintam-se todos muito acolhidos nessa casa de Jesus, nessa casa de oração, nessa casa de amor, na Casa do Consolador Prometido. Então, para iniciarmos o trabalho dessa noite, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, Carlos Alberto Bacelli, pelo irmão José. Percepções. Quanto possível, não te restrinjas às percepções do mundo físico. Ausculta a vida com as tuas antenas psíquicas. Permite-te emocionar ao ver uma flor que desabrocha ou contemplar a beleza do crepúsculo. Usa o cérebro sem marginalizar, porém, o coração. Introjecta-te para, em seguida, projetar-te no que te parece vazio. Não te limites ao que vês, ao que ouves, ao que tateias. É pelos poros da alma que respiras no universo e absorves a grandeza da criação. Então, com essa bela mensagem do irmão José, eu convido a todos os nossos irmãos que assim o desejarem, para fechar os olhos físicos, para nos conectarmos com a espiritualidade superior, a espiritualidade amiga, e vamos agradecer, primeiramente a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, de infinita sabedoria, ao nosso querido Mestre amado Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, o governador do nosso orbe, aquele que junto com o Pai formam um só, numa comunhão que ainda é distante para nós, mas que justamente para isso estamos aqui essa noite, para estudarmos o Evangelho do Cristo, a palavra do Cristo, para que um dia nós também possamos ser um com o Pai, assim como Jesus o é. Vamos pedir que tenhamos as condições necessárias para o trabalho dessa noite, que todos aqui recebam aquilo que vieram buscar, e que todos que também não estão aqui fisicamente recebam aquilo que necessitam, o lenitivo para suas dores físicas e morais. Vamos pedir também ao nosso Pai que ampare o nosso querido irmão José Carlos, que irá proferir a palestra dessa noite. Que ele receba as luzes necessárias para transmitir a mensagem que é necessária para cada um de nós essa noite. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, eu já gostaria de passar a palavra para o nosso irmão José Carlos, trabalhador da CEDIC e do Lar de Joaquina, que hoje vai nos falar sobre a constelação familiar à luz do Espiritismo. Então, boa palestra, meu irmão. Tá bem. Então, primeiramente, meu boa noite a todos e a todas, aqui assistentes da Consolador Prometido, e ao mesmo tempo todos aqueles internautas que porventura estejam assistindo ou futuramente possam assistir essa reflexão da noite, justamente falando sobre constelação familiar. A gente sabe que o criador, né, foi Bert Hellinger, alemão, né, desencarnou em 2019, falando sobre a constelação familiar. Mas, afinal, o que é a constelação familiar? Para tudo, embora às vezes a gente desconheça, existem leis. E, fundamentalmente, para as nossas relações também familiares. Então, em brevemente, poderíamos dizer que Hellinger, como criador das constelações, né, que dá a ideia, quando se olha para uma estrela, não se olha a estrela sozinha, mas sim todo um conjunto, né? Então, baseado nisso, é a referência do nome de constelação.
Então, tem leis, né, que estabelecem-se diante dos relacionamentos que nós temos, né, em família, enfim, e outros relacionamentos que a gente possa ter também em grupos, no qual destaca o pertencimento, né, que todos pertencem a esse grupo, né, ou consanguíneo, aqueles que nos antecederam. Então, quando se olha, por exemplo, uma pessoa, nós nunca estamos sozinhos, haja vista que nós temos os nossos antepassados. E vejamos que nós só estamos aqui graças àqueles que nos precederam, nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossa avó, por parte de pai, por parte de mãe, e assim sucessivamente, e se segue uma linha de ancestrais, no qual nós devemos honrá-los. A gente sabe que é uma conversa um tanto quanto árida, porque cada um de nós, enquanto criaturas, enquanto seres, enquanto espíritos que reencarnamos, muitas vezes a gente tem uma série de expectativas relacionadas à nossa família, ao nosso pai, à nossa mãe, e sabemos que nesse processo evolutivo, dentro de um contexto educativo, várias questões aconteceram dentro das nossas relações que cada um interiormente carrega isso consigo. E às vezes a gente cria uma determinada expectativa sobre o pai, ou sobre a mãe, ou sobre alguma situação relacionada à nossa vida, né? Como espíritos que somos, e que essas interpretações, né, no entendimento de Bert Hellinger, né, não deveria ser feita por nossa parte, até porque nós somos pequenos, diríamos, diante do nosso pai, da nossa mãe, né, porque às vezes a gente, como filho, ou estudou um pouco mais, a gente já quer dar uma opinião aqui sobre uma questão, outra, a gente só deve, e nós devemos a gratidão pela nossa vida. E aí, às vezes, a gente diz assim, poxa, mas eu não conheci meu pai, eu não conheci minha mãe. Poxa, a gente se olha na frente do espelho, a gente tem 50% do pai e 50% da mãe, não é verdade? Então, isso só houve, porque houve um relacionamento e a providência divina certamente nos concedeu essa possibilidade de aqui estarmos reencarnados. Então, o maior presente, independente de todas as outras circunstâncias que possam ter havido na vida de cada um de nós, né, diante daquilo que, como espíritos, nós temos sobre expectativas relacionadas à nossa relação com os nossos pais, ou nossos familiares e tantas outras coisas, né? Como a gente sabe, quando a gente estuda dentro da doutrina espírita, que tem aqueles espíritos afins que se reúnem e, ao mesmo tempo, tem os desamores nossos que também vêm dentro do nosso lar, justamente para que a gente possa cortar essas arestas. E aí poderíamos dizer que ninguém de nós tem um manual, né? No círculo das relações, a gente começa a namorar e as coisas vão acontecendo e a gente vai convivendo, né? E ninguém e já precedendo essa questão toda, a gente pode até ver a lei do pertencimento, a lei do equilíbrio, né? Que é do dar e receber, quer dizer, aquilo que nós recebemos dos nossos pais, embora que aparentemente represente pouco para alguma criatura, jamais é algo impagável, né? Todo o processo de desenvolvimento, só por terem nos recebido, nos aceitado e nós termos tido a vida reencarnados. Eu trago essas compreensões aqui. E o princípio de hierarquia é que aqueles que vieram antes, a gente tem que também prestar reverência, tanto quanto irmãos, aqueles mais antigos, enfim, dentro da própria família, e às vezes a gente acaba fazendo até uma confusão, desencarna o pai, o irmão mais velho assume o papel, já meio que toma uma posse, já achando que é pai, ou uma filha, e assim sucessivamente, no lugar da mãe, uma criatura mais velha, pode que tenha acontecido, ter ajudado a educar, mas o nosso papel é o papel de filhos, independente das circunstâncias, dos papéis que a gente possa desempenhar, e só desempenha o papel de pai e o papel de mãe, né, aqueles que geraram as criaturas, e também aqueles outros também que podem ter nos adotado, e assim sucessivamente, né? Então, e dentro dessa ordem, da hierarquia, a gente tem que respeitar, já vista também um fator que às vezes pode ter aquela situação do aborto. Um aborto não desejado, enfim, situações até desejadas, porque várias são as circunstâncias que vêm nos trazendo a vida, e vejamos que esse conhecimento,
do ponto de vista assim de compreensão das fases da vida, uma série de outros fatores que a ciência hoje nos traz com mais clareza das etapas que nós passamos, talvez há um século atrás, e as mulheres não fazem um século que se emanciparam, então é tudo muito novo para nós. O valor, por exemplo, do equilíbrio do casal, não, o homem não é mais do que a mulher. E assim sucessivamente dentro do lar. Os dois têm o mesmo peso, assim de mando. Claro que os filhos, né, estão dentro de um processo, né, de educação e por ordem de chegada, então a gente tem que considerar, de repente, houve um aborto na família, depois nasceu aquela outra criatura. E às vezes a gente esquece aquela criatura, né, que não reencarnou, e aquele é o primeiro filho, depois vem o segundo, o outro que nasceu, que aparentemente ele é o primeiro, ele não é o primeiro, ele é o segundo filho. E assim sucessivamente, a gente precisa ficar na ordem dentro do nosso sistema, sob pena, né, de acontecer muitas coisas assim que a gente até mesmo desconhece, porque existe um campo, quando vai se fazer o processo da constelação familiar, esse é um chamado campo morfogenético, que é onde se encontram todas as criaturas que são pertencentes do nosso grupo, que muitas vezes a gente deseja excluí-los, né, por uma razão ou outra, porque usa droga, por isso, por aquilo outro, e tantas outras situações, né, porque tem mau caráter, mas que, do ponto de vista desse campo, que é analisado e onde todos nós nos encontramos, não existe nenhum julgamento. Então, a partir desses pressupostos aí tem também palavras-chave que, quando se abre essa janela nesse campo morfogenético, que vai ser feita a constelação através de representantes, que se chama uma condição espiritual daquelas criaturas que estão ali fazendo os papéis daquelas personagens, do pai, da mãe, do avô e de tantas outras criaturas que a gente vai trazendo no momento daquilo que a gente deseja fazer, aquela constelação sobre a nossa relação, que a gente tem algo truncado na nossa vida, e que isso vai nos possibilitando. Então, esse campo tem todos os registros de tudo aquilo que aconteceu conosco, né, com nossos antepassados. E aí, diríamos de passagem, vejam bem que nós temos 5% de consciência e 95% de inconsciência. Tem partes que são do nosso passado e partes também que são dos nossos ancestrais. Então, Robert Sheldrake, né, que é um biólogo, que criou esse campo morfogenético, quando todos de uma mesma espécie fazem algo, quer dizer assim, a gente muitas vezes acaba repetindo. E aí, dentro desse campo, também é muito interessante que nós temos, muitas vezes a gente repete padrão de nossos antepassados. Então, quer dizer assim, quando a gente pensa sobre a questão do nosso livre-arbítrio, quer dizer, se eu estou sofrendo influência, uma criança dentro do nosso lar, ele pode trazer, ele está espelhando um papel de uma criatura passada que no meu grupo ele foi excluído. Por exemplo, de repente, alguém da nossa família desencarna com uma determinada doença, e como dentro desse campo morfogenético a gente tem um amor cego, né? A gente, a mamãe desencarnou dessa forma, o papai e alguém, então a gente já e começa a sentir dor, assim, e a gente se entrega numa cegueira, assim, que, é claro, e como disse Jesus, abrindo um parênteses aqui, né? Olha, tudo que eu faço, vós podereis fazer muito mais. E a gente tem essa compreensão da lei do progresso para todos nós, independente, aqui abro um parênteses aqui, com as questões relacionadas ao espiritismo. Então, mas há uma necessidade que eu coloque, e é todo um processo, vejam bem, o Bert Hellier desencarnou com mais de 90 anos, e ele ainda foi constelado pela esposa dele, que lá, na sua subjetividade, ele ainda tinha algumas questões com a mãe, que ele não tinha resolvido. A gente sempre tem uma pendengazinha que é da nossa percepção relacionada com quem quer que seja, às vezes ligado a nós, com a nossa relação, porque cada criatura, cada papel que nós desempenhamos num determinado momento, nós só vamos dar aquilo que nós trazemos conosco, aquela compreensão não pode ser diferente. E é claro que aquele outro que está do outro lado, sendo filho, seja um tutelado,
ele vai ter a sua compreensão, a sua percepção, o que ele gostaria. Poxa, mas meu pai nunca disse que me amava. Ou tantas outras coisas que aconteceu, e as famílias no passado eram 9, 10, 12 filhos, quer dizer assim, para atender. Se hoje a gente para ter 2, 3, né? Já é uma briga, que é uma correria danada, todos que são pais e mães sabem como é que é essa relação, né? Que é uma corrida só, nesse afã também do trabalho, e que às vezes tem um amor interrompido do 0 até os 18 meses, nas outras fases da vida que a gente deixa os filhos entregue a outras pessoas, e que havia uma necessidade de uma afetividade maior. Hoje a gente tem essa aparelhagem toda de tecnologia, e, no entanto, isso, como que se diz assim, a gente fica hipnotizado, imantado com essas questões da mídia, que nem sempre aquilo que a mídia nos traz está dentro daquelas necessidades que nós vivenciamos na nossa família. Tanto é que até propriamente as questões relacionadas à privacidade dentro do nosso lar não existem mais. Porque está um sentado num sofá aqui vendo uma coisa, o outro lá, o outro filho vendo outra coisa lá, quem sabe ligado a uma rede, a um campo também relacionado aos desejos, enfim, das mais diversas ordens, induzindo-nos às mais diversas coisas, né, que são desafios para nós, tanto encarnados quanto desencarnados. E aí, dentro desse amor cego, é possível a gente romper com tudo isso à medida que eu tenho esse reconhecimento, que eu me curvo diante dos meus pais, pode estar eles encarnados, desencarnados, ou meus avós, a quem quer que seja, né? E agradeço a oportunidade e peço permissão para me seguir adiante. Que eles me abençoem, que eu potencialize a força da vida que vem pela mãe, para a minha vida e as filhas e tantas outras coisas. Então, quando a gente adoece num grupo, quer dizer, as outras pessoas também adoecem. Muitas pessoas do nosso grupo acabam se contagiando e adoecendo. Quando a gente se cura, tem essa proposição positiva, como diz Berti, a constelação não é uma solução, é um início de uma solução. E aí a gente lembra lá do Decálogo, quando tinha aquele mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Poxa, mas meu pai era bêbado, era isso, era aquilo, não importa. Aquilo era um homem, mas ele é o nosso pai. Foi através dele que a gente veio, dele e da mãe. Ah, minha mãe tinha isso, tinha aquilo. Não vamos julgá-los, porque o momento que a gente quer ser maior, não tem como sermos maior que nossos pais, embora não tenhamos conhecido, não tenhamos convivido com eles. Então, é nesse aspecto que eu trago aqui, e Joana de Ângeles nos enriquece, porque ela tem trabalhado sobre questões de psicologia e tantas áreas do conhecimento, e ela tem uma obra que fala sobre constelação familiar, com essa similitude da compreensão que nós temos dos deveres, daquilo que a gente tem que ter em relacionado à nossa família. Então, eu tirei uns fragmentos do livro que ela nos diz o seguinte: a constelação familiar jamais desaparecerá da sociedade terrestre, dando lugar ao enfermiço egoísmo, pelo contrário, superando-o com beleza espiritual. Então, vejamos que ela nos afirma, e a gente sabe, né, que as nossas uniões, lá tem no Livro dos Espíritos também, né, que se a gente seria uma recrudescência se a gente voltasse a um sistema antigo, arcaico de relação. E um outro fragmento, ela diz o seguinte: enquanto a sociedade, em geral, permanecer guindada a interesses imediatistas, especialmente no que diz respeito às sensações e afetividade, expressando-se através de impulsos mal conduzidos, os resultados das uniões serão sempre frustrantes e amargas. Inclusive, Bert coloca, se numa relação de casal nós tivermos 40% de acerto, olha, tá mais do que beleza. Até porque a gente vem, uma criatura vem de um clã, né, completamente diferente, com um modo de ver a vida, de agir, de pensar, de repente a gente se encontra, muitas vezes a gente, né, se apaixona, todo aquele processo. Não há aquele amor platônico. Quer dizer, antes do amor a gente tem que primar, ele considera que a ordem
precede o amor. Quer dizer, a gente tem que ter ordem, tem que ter respeito, né? Tem que ter os limites. A gente precisa dialogar, precisa conversar. Ninguém é mais o casal, ninguém é mais que ninguém. E a gente temos uma cultura ainda, na sociedade, talvez machista, uma série de questões ainda relacionadas, mas a gente tem 50% do feminino e 50% do masculino. Agora, às vezes, tem uma tendência mais para cá, mais para lá, que a gente precisa ter um equilíbrio, precisa ter sensibilidade. Hoje, talvez, os pais mais modernos já partilhem mais da relação com seus filhos e tantas outras situações que, muitas vezes, em outras circunstâncias, os pais tinham que atender a demanda alimentar e tantas outras questões que não dava tempo. A rudez, naquele período de compreensão, nessa ou naquela outra civilização e tantas outras questões que nós, como espíritos, já passamos por todas as culturas e por todas as experiências já vividas. E que aos poucos a gente vai se polindo, vai compreendendo, vai sendo mais sensível, entendendo essas fases que a vida apresenta para nós e tantas outras circunstâncias, assim como Kardec, lá na Revista Espírita de 1858, fala da educação moral, onde ele cita um caso de uma menina, né, que tinha um comportamento, que ela dizia muito obrigado, tantas coisas, uma criança com 4, 5 anos, e que a gente sabe que uma chaga da humanidade, uma pandemia muito maior que essas pandemias que nós temos vividos, e que a gente ainda está encharcado dessas questões, que é o orgulho, que é o egoísmo, e que muitas vezes no nosso comportamento enquanto pais, enquanto tutores, a gente ainda reforça essas coisas que trazemos nos nossos arquétipos e tantas outras situações, passamos para os nossos filhos. E que a gente atentasse, quando Kardec cita que, por exemplo, para a gente ser mãe, uma moça, alguém para ser mãe, a gente deveria estudar, tal qual um advogado, para trabalhar com direito. A gente sabe que as coisas vão acontecendo na vida da gente assim, né? E a gente vai se aconchegando e a vida vai... ninguém tem um manual para poder viver. Então, se a gente fizer um acordo de respeito, da questão da reciprocidade, do dar e receber, da questão da hierarquia, do equilíbrio, quer dizer, assim, a gente começa... Será que a gente está dentro da ordem, dentro do nosso sistema, da nossa família? Ou a gente está, quem sabe, passando lá pelo irmão mais velho, embora se um dia ele fosse doente, alguma coisa, eu vou vender algum bem, eu tenho que ir lá dizer para ele, mas o fulano não é bem da cabeça, não tem importância. Eu tenho que ter respeito por ele. E assim sucessivamente, mas não é ainda o que acontece conosco. E que talvez um dia a gente tenha essa percepção e que valorize os nossos antepassados pela nossa vida, pelo nosso momento que nós estamos reencarnados e certamente também para esses espíritos que estão nos assistindo, vinculados a essa casa e tantas outras situações que possam estar ouvindo. Então, que a gente desperte. E essa é uma ferramenta. Poxa, mas falar sobre constelação não tem nada a ver com o espiritismo, porque a gente tem muita crença e outras questões que são ferramentas que a ciência e as descobertas vêm trazendo para nós. Se eu não estiver bem com meu pai, fora as outras questões, ou com a minha mãe, a minha vida vai ser os estrambulhões, embora a gente fazendo um grande esforço, mas a gente está fora do lugar. Então, que a gente se renda no nosso coração à medida que a gente amadureça nesse aspecto, querendo romper com tudo isso e ajudar o nosso sistema. É possível a gente fazer esse movimento pela nossa vontade, e certamente aqueles nossos ancestrais também iluminados estarão nos auxiliando, nos ajudando. Então, vejam bem, aqui vou dar uma continuidade aqui naquilo que fala a Joana para nós. A constelação familiar não é uma aventura ao país enganoso do prazer e da fantasia, mas uma experiência de profundidade, que faculta a verdadeira compreensão da finalidade da existência terrena com os olhos no futuro da humanidade. E aqui ela fala dessa relação família, dos filhos, dos tios,
do respeito que a gente tem que ter com os outros. A gente sabe como é que é uma vida de família, com criança, um adolescente, que um vai passando a perna no outro, aquela coisa toda, né? Então a gente tem que, né, muito mais pelo exemplo do que pelas nossas palavras. Quando às vezes a gente diz assim, poxa, vai lá e diz que eu não estou. Né? Ou trouxe algum troco, ou trouxe algum brinquedo, alguma coisa para casa, e a gente às vezes fala das autoridades, de quem quer que seja, pela questão da corrupção, que muitas vezes ela começa dentro do nosso lar, quando nós não trazemos já na nossa índole isso conosco. E que a gente precisa aos poucos, o nosso processo de mudança é um processo gradativo, lento, mas que a gente atente. Esse é o papel fundamental, que se a gente puder passar aquilo de bom que tem lá no Evangelho, né, da nossa família, dos nossos filhos, se eles não atentarem para aquilo que a gente deu da religiosidade, do evangelho no lar, da evangelização, a gente, num determinado momento que a gente ainda pode conduzi-los, que a gurizada hoje, né, vem de vento em popa, muito mais rápido, né, com as decisões e definições a respeito da vida, diferente talvez de um outro período que a gente já viveu, que era sim senhor, não senhor, e tantas outras coisas que a gente tinha mais um respeito tímido ainda, mas que eles hoje, os espíritos já vêm muito mais vivaz, mas a gente tem que ter o cuidado. Embora saibam mexer na internet, tantas coisas, olha, perpassa tantas coisas negativas que nós desconhecemos, relacionados sobre as influências daquilo que a gente é hipnotizado pela mídia ainda, por desejo, né, dos algoritmos e tantas outras coisas, né, daquilo que a sociedade nos apresenta, também dentro de um sistema coletivo e consciência coletiva. Então, devem os filhos ter em mente quando o descendente de genitores negligentes, nos diz Joana, inescrupulosos, perversos e cruéis, que eles são mais enfermos do que maus, compreendendo que nesse lar é que se encontram os mecanismos necessários à regulação do passado infeliz, agradecendo a si mesmo aqueles que lhe concederam a roupagem orgânica quando poderiam ter negado e não o fizeram. Então, o maior bem que nós temos todos é a nossa vida. E aí a gente tem aquela criança interior, daqueles períodos, das fases da vida da gente, que teve um trauma, tem outras situações, e que muitas vezes, enquanto adultos, a gente é só adulto no corpo. Mas a criança ainda age e reage, que é uma outra conversa, sabe? Dentro de nós, e que a gente precisa tomar a vida para si. A nossa vida, por a partir de agora, né, com a permissão do meu pai, com a permissão da minha mãe, eu vou seguir a minha vida, né, com a bênção deles. Pode estar desencarnado, pode qualquer ente da nossa família, nosso ancestral, não tem problema. A gente, pelo pensamento, pelo sentimento sincero do nosso coração, que é o nosso altar, a gente chega até eles, e pela nossa vontade firme de sanar essas questões na nossa intimidade. Então, os irmãos entre si, Jana coloca que a gente tem que cultivar os afetos, e a gente também está no meio de desafetos, e tem que cortar essas arestas, que não é uma coisa de uma semana para outra que a gente faz. A reeducação de valores na construção de uma sociedade harmônica. E a questão dos valores morais, aquilo que já falava o codificador da doutrina espírita. Quanto aos avós, então, nós devemos amar os netos, de Joana aqui. Os avós está, pois, facultada a tarefa de amar os netos, mas cuidadosamente a fim de que não tornar soberbos, especiais em relação a outras crianças, aprendendo a amar a família consanguínea com aqueles que sofrem a carência, desenvolvendo o germe do amor num conjunto ampliado. E aqui ela fala sobre, tem um conceito que a gente diz assim, os avós são pais pela segunda vez. E ela diz o seguinte: não nos credencia a exonerarem os genitores biológicos a respeito dos cuidados com os seus descendentes. Cada familiar, portanto, desincumbindo-se do dever que lhes diz respeito. Às vezes os filhos ou filhas, né, façam seus filhos, dependendo das circunstâncias, né, às vezes há uma necessidade, mas eles têm que ser chamados, né, porque a educação não deve ser a partir deles. Muito menos a gente vai amar os netos, mas às vezes até sem fazer interferência, porque compete, né,
naquele momento, educarem os seus filhos, né? Que às vezes a gente passa meio que de papel passados, né? É quando a gente não tem em casa aquele meu filhinho, quanto é que tem, quantos anos ele tem? 40, 50, né? Que às vezes a gente, esse papel aí que a gente fica meio naquela dependência, assim, que não amadureceu. A nossa criança interior ainda não veio à tona e nós não assumimos o nosso papel diante da vida. Então, diz assim, a figura antes venerada dos avós, atualmente substituída pela proteção de pessoas mais jovens na progenitoria, permanecerá para sempre digna de respeito dos filhos, especialmente quando a idade provecta e a enfermidade tomarem as suas energias, credores de amor e de cuidados, conforme fizeram quando desencumbindo-se dos compromissos de família num passado próximo. Então, se multiplicam aquelas situações que a gente às vezes sabe, né? Que hoje tem esses lar de abrigo, que às vezes deixam as criaturas lá, cada um é responsável por aquilo que faz, ninguém fazendo juízo. Ah, espera um pouquinho aí que eu já volto. E nunca mais. Ou senão, às vezes a gente esconde o nosso pai, a nossa mãe, porque está velhinho, está doente. Ah, não vai ali porque o velho vai ter que pegar. Poxa, mas qual é o respeito que a gente vai ter pelos nossos ancestrais se a gente tratar dessa forma, dessa maneira? E tantas outras coisas, né, que a gente às vezes incute na mente das crianças por falta de autoridade da nossa parte. E disse Jesus para nós, na hora do sim é sim, na hora do não é não. Num processo educativo. Quantas coisas poderiam ser evitadas, né? Se a gente acatasse só o sim e o não nas nossas vidas e também como exemplo, né, da relação que a gente estabelece com a vida e com as coisas que a gente faz no nosso entorno. Então, nos diz Joana ainda, quando o lar é tranquilo e bem estruturado, torna-se uma universidade de complexos disciplinas evolutivas, facultando o engrandecimento do espírito em relação à sociedade na qual se encontra. A convivência entre filhos e pais é recurso psicoterapêutico valioso, trabalhando o inconsciente de ambos, de maneira a serem superadas as reminiscências negativas, que possam resumar, programando a reconciliação e bem-estar através do amor incessante, delineador da felicidade do grupo. Amar também se aprende. Nós estamos aqui criando graus de afetividade mais, quem sabe, mais estreitos dentro do nosso lar, com as nossas amizades, porque nós temos uma centelha divina, nos fala lá o Evangelho, que a gente vai desenvolvendo no grau de afetividade, de relação que a gente vai estabelecendo, das conquistas positivas que nós fazemos na nossa experiência, da nossa vivência. E que o lar é um cadinho doméstico para que a gente consiga trabalhar essas questões e tantas outras relacionadas ao nosso crescimento como espíritos imortais. Fala Joana ainda, num outro fragmento. As leis de afinidade, portanto, propiciam os encontros, reencontros e desencontros no santuário da família, conforme estágios evolutivos e os níveis de consciência dos membros do clã. Aqueles que sofrem carência, desenvolvendo o germe do amor no conjunto ampliado. Quer dizer, a gente dentro do lar, né, vai fazendo esse caminho. E aqui, essa afinidade vibratória, né, que se intensifica entre os indivíduos que se encontram na mesma faixa de pensamento e de evolução, unindo-se e reunindo-os conforme as necessidades de evolução. Ainda fala Joana, quando o lar é tranquilo e bem estruturado, torna-se uma universidade de complexas disciplinas, repetindo aqui, evolutivas, facultando o engrandecimento do espírito em relação à sociedade na qual se encontra. Quer dizer, a gente está fazendo isso justamente para o nosso crescimento como espíritos imortais. Então, a razão dessa nossa conversa fraterna, como digo sempre nas minhas exposições, uma conversa fraterna entre famílias, entre irmãos,
é justamente para que a gente se dê conta. É aquilo que Jesus falava que quando a gente for fazer uma oração, se a gente tivesse qualquer coisa contra alguém, que a gente deixasse a nossa oferenda, simbolicamente falando, no pé do altar e fôssemos nos reconciliar com essa outra criatura enquanto todos estão a caminho. Que dentro desse campo morfogenético, dentro desse nosso grupo sistêmico, dos nossos ancestrais, que a gente possa agradecê-los pelo trabalho, pelo memento, reconhecendo tudo aquilo que eles fizeram. Naquele instante era aquilo que eles podiam fazer. E não mais que isso. Assim como nós estamos tentando fazer o melhor, descobrindo, estudando aquilo que a gente tem de conhecimento, vamos buscar hoje com mais clareza dentro da ciência, dentro de outras áreas de conhecimento, justamente para preencher a nossa alma, para que nós não fiquemos nessa roda repetindo padrões, para que a gente viva com esse estado de consciência com mais lucidez, reconhecendo sem julgar os nossos antepassados, por qualquer coisa que tenha havido dentro do nosso grupo, mas que a gente possa reconhecer o pai, a mãe, o avô e todos os nossos ancestrais. Eu sei que é difícil, muitas vezes, poxa, está batendo nos meus dedos, nos meus cálculos, não tenho conversado, e as pessoas dizem, né, poxa, mexeu com a minha intimidade. Mas se a gente deixar o corpo hoje e voltarmos à pátria espiritual, com certeza a única coisa que nós vamos levar vai ser os nossos sentimentos, todas essas relações que a gente estabelece. Se a gente puder parar um pouco, né, tirar um pouco desse peso ainda, né, que por circunstância de um olhar ainda tímido, incompreensível, daquele bem maior que Deus me deu, que é a vida, e que me proporcionaram esse impulso para que eu tivesse aqui reencarnado, convivendo com os amigos, com a família, com outras pessoas, para que eu pudesse crescer enquanto espírito imortal. Porque nós caminhamos para a frente, caminhamos para o alto, caminhamos para Deus, caminhamos para a nossa felicidade. Agora nós temos que ampliar o nosso estado de consciência. Não importa a idade cronológica que eu tenha, desde que eu tenha a mente aberta com a capacidade de fazer mudanças, reconhecer os padrões que a gente ainda está envolvido pela condição do nosso inconsciente, desses 95% que nos impulsiona fora o meu campo. Nas obras de Berti tem uma situação de um suicídio que se repetiu por 5 vezes em 5 gerações, no mesmo dia. E que muitas vezes a gente representa um outro papel que não é nosso. E aí a gente posta em xeque a questão do livre-arbítrio, que a gente faz, acha e acontece. Quantos padrões, quantos scripts nós carregamos conosco daquilo que a gente toma como verdade, como compreensão, que a gente não se dá por conta. Que a gente precisa ressignificar, porque ficam todas essas questões na nossa tela mental. E quando a gente fala, às vezes, de um fato, né, que aconteceu uma determinada intercorrência em determinada fase da vida, a gente traz aquilo ao presente. Está grafado em nós. Agora, quando a gente vai se distanciando de tudo isso, vai ficando mais longe, a gente preenchendo com coisas novas que nos enriquecem e que nos ajudam a suportar as asperezas que o caminho apresenta para nós, sendo mais felizes, mais alegres, enfim, mais reconhecidos do valor desse bem maior que Deus nos proporciona, de chegarmos à angelitude um dia, todos nós que aqui estamos encarnados e desencarnados. Agora nós temos que ir palmilhando, nos reaproximando das leis do Criador. Hoje e sempre são oportunidades
que esses movimentos, né, que a ciência, que outros conhecimentos nos trazem para poderem nos auxiliar. Era essa a nossa conversa fraterna da noite de hoje. Nosso muito obrigado e que Jesus continue a fazer luz, apacentar os nossos corações. Possamos nesse momento, mais uma vez, elevando o nosso pensamento ao alto, rogando aos espíritos benfeitores, mentores dessa casa, aos nossos anjos guardiões, aos nossos ancestrais iluminados, que nos auxiliem, nos impulsionando por um caminho novo, nos abençoando para que nós possamos, não só nessa reencarnação, mas como em tantas outras que haveremos de passar, para que esses conhecimentos permaneçam nas nossas almas, para que as influências positivas possam chegar aos nossos corações e a todos os nossos entes. Nós temos uma profunda gratidão e um desejo de seguir adiante. O nosso jeito de pensar, tudo que foi feito, já está feito. Eles sigam o caminho deles e nós seguiremos o nosso, mas também que possam alcançar essa iluminação e esse amor sincero que sai do nosso coração. O nosso muito obrigado, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Então, nosso muito obrigado a ti, José Carlos, pela tua presença. Agradecer a presença de todos que estiveram aqui conosco na nossa casa e que estiveram conosco ao vivo no Facebook. Então, uma boa noite. E também agradecendo aos irmãos que assistirão essa palestra mais adiante, em outra oportunidade, no nosso YouTube. Então, muito obrigado a todos, e principalmente ao nosso irmão José Carlos pela presença, pela mensagem de hoje. Um abraço fraterno para o lar de Joaquina e para o Cedic.